Paz, povo, tudo bem? É, Voltando ao estudo de Gálatas, né? Vamos falar sobre o capítulo 2, mas antes disso eu queria fazer uma recapitulação daquilo que a gente passou no capítulo 1, no vídeo anterior. Vai ser uma coisa bem rápida, né? Mas vamos falar sobre, então, o livro de Gálatas. Para quem foi escrito? Como já foi dito no vídeo anterior, foi escrito para uma região da Galácia, não uma cidade específica, nem uma igreja específica, mas uma região da Galácia, tá? Em que se encontravam algumas cidades. Por quem foi escrito? Foi escrito por Paulo. No meu entendimento, foi a primeira carta escrita por ele, né? Quando, né? Quando foi escrito? Eu tenho o entendimento que ele escreveu essa carta logo depois da primeira viagem missionária na região da Galácia. Ele volta então para Antioquia e escreve de Antioquia para essa igreja, né? Então, eu entendo que foi escrito em 48 ou 49 depois de Cristo. Eu tenho esse entendimento. Não acredito que tenha sido escrito depois, na terceira viagem missionária, como algumas pessoas entendem. Inclusive, essa Bíblia que eu tenho, ela diz que essa epístola foi escrita quando Paulo estava na Macedônia ou em Corinto. Eu não entendo dessa forma, e nesse capítulo 2 nós vamos ver por que eu não entendo que foi escrito na terceira viagem missionária, em Corinto ou na Macedônia, né? Por que ele escreveu? Paulo ele escreveu porque ele estava defendendo o seu apostolado. Você vê isso muito claramente no capítulo 1. A forma com que ele defende é muito veemente, assim, ele defende de uma forma firme o seu apostolado, e porque havia ali um grupo de cristãos judaizantes, né, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e que eles estavam querendo colocar um peso sobre o povo, sobre a salvação, sobre a justificação através das obras da lei mosaica. E Paulo então está ali combatendo isso, dizendo que a justificação vem pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, é para isso que Gálatas foi escrito por Paulo, porque ele estava combatendo alguns erros teológicos, de repente umas heresias e tal, mas por isso que Paulo escreve essa carta aos Gálatas, né? Antes da gente entrar no capítulo 2, eu quero fazer trazer um pano de fundo, um contexto para vocês entenderem o caminho todo de Paulo até chegar nessa passagem, tá? A gente lembra que no capítulo anterior a gente falou sobre o tempo que Paulo ficou, aproximadamente 17 anos, aproximadamente não, mais de 17 anos, pregando o evangelho sem ter o respaldo dos apóstolos, sem ter o aval dos apóstolos, né? Ele estava pregando porque ele entendia que esse era o chamado dele, mas ele ainda não havia sido respaldado pelos apóstolos. Os apóstolos ainda não, pelos apóstolos que eu digo, os 12 de Cristo, ou os 11, né? Matias, com mais Matias, os 12, ele não tinha esse reconhecimento desses discípulos, dos líderes da igreja da época, tá bom? Então, como acontece esse caminho de Paulo? Paulo, então, ele se converte no caminho para Damasco, isso está em Atos 9, né? Ele tem a sua conversão, ele acaba ficando cego ali, Ananias vai e conversa com ele e tal, ele vai e ora por Paulo, e Paulo acaba retomando a visão e se converte a Cristo, né? Nesse lugar ele fica muitos dias, nesse período, em Damasco, fica muitos dias e acaba pregando nas sinagogas. Depois disso ele vai para a Arábia, fica um tempo lá, um tempo incerto, nós não sabemos, né? Isso foi falado no primeiro vídeo. Volta para Damasco, fica 3 anos. De Damasco ele vai para Jerusalém e fica 15 dias. Né? Isso está em Gálatas 1, 17 e 18. Né? O tanto da Arábia, Damasco e Jerusalém está dentro desse contexto de Gálatas 1, 17 e 18. Quando ele vai para Jerusalém, ele diz ali no versículo... deixa eu ver aqui, no versículo 19 do capítulo 1, ó, não vi outros apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. No 18 ele fala assim, decorri 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Quer dizer, ele subiu, então, a Jerusalém, não viu
a não ser Pedro e Tiago, não viu os outros apóstolos. Né? Então ele não retorna, melhor dizendo, ele vai para a Síria e para a Cilícia e acaba ministrando o evangelho naquela região, mesmo sem o reconhecimento, mesmo sem o aval dos apóstolos, mesmo sem o respaldo dos apóstolos, ele acaba indo para essa região, fica 14 anos nessa região pregando o evangelho, e isso está descrito já no começo do capítulo 2 de Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 1. Né? Depois disso, desses 14 anos, ele volta a Jerusalém, né? Então, lembrando que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, entre o verso 25 e o 26, deixa eu ver se é isso mesmo, Atos 9, isso mesmo, 25 e 26, se passam mais de 17 anos. Aqui, se você ler o Atos 9 inteiro, você vai perceber que não dá para saber que ele fez 2 viagens. Essas 2 viagens você vai perceber somente no livro de Gálatas, e isso fica muito claro no livro de Gálatas. Mas se você ler só o livro de Atos, você não vai perceber isso daí. Tá? Isso é importante? Eu acho que para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, sim. Não é algo que você vai brigar porque por causa disso, não é nenhum erro teológico falar que ele fez 2 viagens, fez uma viagem indiferente. Porém, eu creio que disso a gente pode tirar uma lição, e a gente até tirou essa lição, de ficar ministrando o evangelho sem reconhecimento das pessoas, né? Enfim, então, ele ficou esses mais de 17 anos pregando o evangelho, e então ele faz a segunda viagem para Jerusalém, e eu entendo que essa viagem é o que corresponde aos versos 26 e 27 do capítulo 9 de Atos. Já é uma segunda viagem, não é a primeira viagem. E diz assim em Atos 2, do 1 e 2, eu vou estar lendo. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, eu entendo que ele sobe nessa segunda viagem, ele leva Barnabé, e Barnabé se torna a ponte entre o Paulo e os apóstolos. Barnabé era aquele cara que vendeu tudo, tinha entregado aos pés dos discípulos, dos apóstolos, e então os apóstolos já conheciam Barnabé, mas não conheciam a Paulo. Então Paulo vai com Barnabé para lá, e Barnabé acaba se tornando ponte, intermedia os apóstolos e Paulo. É isso que diz no versículo 26 e 27 de Atos 9. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé, nessa segunda viagem, ele faz essa ponte entre os apóstolos e Paulo, né? Ele é usado por Deus para fazer isso. Voltando então ali ao texto de Gálatas 2, o que a gente percebe? A gente percebe que Paulo ele retorna por uma revelação de Cristo, por uma revelação em obediência a uma revelação. Creio que seja uma revelação de Deus. E ele então vai para pregar o evangelho que ele prega entre os gentios. Ele estava querendo mostrar ao povo de Jerusalém que ele estava pregando um evangelho, que o evangelho é esse, ele pregava dessa forma, falando desse jeito, tal. Então ele queria expor aquilo que ele estava pregando aos gentios, né, para os discípulos. E ele quer pregar para os notáveis. Ele não estava pregando, ele não queria pregar para qualquer um, ele queria diretamente falar com os líderes. Só recapitulando aqui uma coisa que eu acabei esquecendo. Quando eu entendo que a segunda viagem de Paulo, aí sim ele tem esse retorno, porque na primeira ele fala que ele não conversa senão com Pedro e Tiago. E nesse capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé. Então ele conversa com mais discípulos, fora o Pedro e Tiago,
Então, Barnabé faz essa ponte entre ele e os discípulos, tá? Então, essa é a segunda viagem que se remete a esse texto de Atos 26 e 27. Então, voltando àquilo que a gente estava falando, ele, por uma revelação, ele desce a Jerusalém, ele leva Barnabé. Não sei qual é essa revelação, né? Mas vamos dizer que a revelação não tenha nada a ver com ele pregar para os notáveis, ou os mais influenciadores, ou os líderes ali de Jerusalém, né? Se acaso essa revelação não tenha nada a ver com isso, porém eu acredito que tenha a ver com isso, mas caso não tenha nada a ver com isso, Paulo, ele é extremamente... ele não espiritualiza a situação, ele é extremamente racional. Porque, de repente, Paulo estava procurando, nesse momento, né, após 17 anos, mais de 17 anos pregando o evangelho sem o aval dos apóstolos, sem o respaldo deles, de repente ele está procurando, nesse momento, esse respaldo. Por quê? Por que talvez ele procuraria? Porque se tornaria muito mais fácil, menos dificultoso ele pregar o evangelho aos cristãos, ou até mesmo aos gentios, sabendo que a igreja, os apóstolos, o começo de tudo, estava apoiando ele, entendeu? Então, assim, era muito mais fácil para Paulo pregar o evangelho nos locais onde ele ia, nas sinagogas, ou nos locais onde eles se reuniam, se houvesse o respaldo dos discípulos. Talvez por isso ele estivesse buscando esse respaldo, tanto que ele vai para Jerusalém e ele diz assim, ó, fui pregar entre os mais os de maior influência, os líderes, em outros, tá, os notáveis, entre os discípulos, né? Por quê? Porque ele fala assim, olha, para que eu não tenha, de algum modo, não tenha vindo aqui em vão, corrido até aqui em vão. Então, se percebe que ele estava buscando esse apoio dessas pessoas, talvez por isso, para não ficar tão difícil o trabalho dele de pregar o evangelho de Cristo sem o respaldo, sem o aval desses líderes, desses influenciadores da época, entendeu? Então ele é muito racional. Caso não tenha sido a revelação, né, talvez a revelação que ele obteve tenha sido essa, de ir e pregar a esses caras para trazer essa unidade entre os discípulos e ele, né? Porém, caso não foi, então ele foi bem racional naquilo que ele havia proposto, havia determinado já antes mesmo da viagem, né? Chegou lá, já vou pregar para esses caras para eles saberem que eu também sou um apóstolo, também sou um discípulo de Cristo e também estou pregando o evangelho de Cristo, né? Essa é a primeira parte. A partir do versículo 3, o que acontece a partir do versículo 3? Você percebe assim que nessa introdução, né, ainda dessa carta, Paulo ele está ali, de certa forma, indignado com algumas coisas que aconteciam mesmo em Jerusalém. O que estava acontecendo? Quando Tito chega com ele, logo no versículo 3, né, diz assim, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. A partir desse versículo 3, né, Paulo ele começa, então, a de certa forma, indignar-se com os discípulos, ou com aqueles que ele teria como os notáveis, como os maiores influenciadores, como os líderes da época, né? Ele parece que está fazendo um desabafo até mesmo com a igreja ali de Gálatas, né? Porque ele fala assim, olha, eu cheguei ali para falar com esse pessoal, né, com os notáveis, com os de grande influência, porém esses caras não me acrescentaram em nada, né? É isso que diz ali no versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, né, entre parênteses, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, antes pelo contrário. Então, Paulo está falando assim, olha, eu cheguei ali para falar com esses caras mais notáveis, mais influenciadores, mas eu achei que eles poderiam acrescentar alguma coisa na minha vida, ou acrescentar alguma coisa ao evangelho que eu tenho ministrado ao povo de Deus, porém esses caras não me acrescentaram em nada, pelo contrário. Por que ele está dizendo pelo contrário? Porque no versículo 3, eles queriam circuncidar a Tito, né? Eles queriam colocar um peso sobre
sobre Tito, né, da lei mosaica, sendo que Cristo veio para trazer liberdade e a salvação é a graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então eles queriam colocar esse peso de, não, tem que circuncidar, né? Tem que circuncidar. Então talvez tenha tido outras situações ali em que Paulo se sentiu, de certa forma, pressionado a fazer algo que Cristo já havia, de certa forma, abolido. Não abolido, né, mas assim, não era necessário fazer mais aquilo. Aquilo não trazia salvação. Se você quiser fazer, você faça isso. E se isso for bom para você, amém. Se você acha que você fizer isso, você vai agradar a Deus, então faça. Mas não havia necessidade. E eles estavam querendo colocar um peso sobre o povo, né? Então, Paulo ele diz isso, ó, eles que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então Paulo dá a impressão que ele está até mesmo, de certa forma, desdenhando. Pô, achei que esses caras iam me ajudar em alguma coisa, na verdade estão querendo colocar um peso, estão querendo voltar um jugo sobre nós que eles mesmos, né, não conseguem carregar. Então, do versículo 3 até o versículo 6, Paulo está indignado com a postura dos discípulos, né? Eu escrevi assim, ó, pois estavam novamente tentando escravizá-los através da lei de Moisés, esquecendo da obra de Cristo. Então parece que ele está ali desdenhando desses caras. Esses caras não me ajudaram em porcaria nenhuma, só estão querendo colocar um peso sobre nós, né? Então, a primeira parte é essa viagem a Jerusalém, essa segunda parte é como se Paulo tivesse meio que não acreditando, indignado mesmo com a postura dos discípulos. A partir do versículo 7, parte B ali, versículo 8, muito mais claro, diz assim, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, Paulo dizendo isso, olha, quando eles perceberam que o evangelho da incircuncisão para os gentios me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, diz o 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão. A partir do versículo 7, você percebe que então acontece ali o reconhecimento do apostolado de Paulo para os gentios. Isso, né, como a gente estava falando das viagens, da segunda viagem, isso fica claro também que agora sim eles reconhecem esse apostolado, até mesmo pelo título que está antes do capítulo 2, que nessa Bíblia aqui que eu estou lendo está escrito assim, o apostolado aos judeus e aos gentios. Em outras Bíblias está escrito assim, o reconhecimento do apostolado de Paulo, o apostolado de Paulo. Então, você percebe isso, que é nesse momento que eles reconhecem, mais de 17 anos depois que Paulo já estava pregando, eles reconhecem isso, né? E mesmo, olha para você ver, mesmo em Atos 9:15, como a gente falou no vídeo anterior, Cristo falando a Ananias, olha, cuide desse vaso aí, porque para mim ele vai pregar aos gentios, reis e judeus, é o que diz em Atos 9:15, deixa eu procurar aqui Atos 9:15, Mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai porque este é para mim instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Mesmo Paulo tendo essa profecia de que ele levaria a profecia ouvida do próprio Cristo, que ele levaria o evangelho para gentios, reis e judeus, ele tinha esse entendimento dentro dele, que assim, olha, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, quer dizer, ele entendia assim, que o evangelho da incircuncisão aos gentios, o evangelho aos gentios, me foi confiado, como foi confiado aos gentios, a Pedro, aos judeus. Então ele tinha esse entendimento, né? Ele não entendia que ele era para os reis judeus, ele era só para os gentios. Mas Cristo já havia falado sobre ele algo muito maior do que ele estava imaginando. Mas enfim, é nesse momento que eles reconhecem o apostolado de Paulo. E aqui que eu queria trazer uma aplicação, não uma aplicação, mas algo assim que a gente não percebe, né?
Mas como Deus, ele é maravilhoso e como a gente não consegue entender os seus caminhos, né? Paulo, ele era um cara conhecedor das escrituras, ele era um cara que conhecia as profecias, era um fariseu. Ele tem em uma passagem que ele fala que ele era fariseu, né? Ele era douto naquilo nas escrituras. Em Gálatas mesmo, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: "E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade." Né? Então, assim, ele era um cara que conhecia. Perto daqueles que eram da sua idade, ele era um cara que se destacava no conhecimento das escrituras, das profecias, né? E ainda diz assim: "Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais." Então, ele zelava por aquilo que ele cria, que ele acreditava, né? Então, ele era um judeu que estava sendo preparado, acredito eu, para ser o sumo sacerdote do povo judeu, né? Ele era um cara que conhecia muito bem as escrituras, era um teólogo de mão cheia, né? E ele entende, né? E Cristo trabalhou dessa forma, Deus trabalhou dessa forma, que ele tinha sido chamado para os gentios. Aí que está a questão que eu queria falar para vocês. Paulo, ele era um conhecedor das escrituras e ele foi apóstolo dos gentios. Não era muito mais fácil Paulo ser apóstolo dos judeus por conhecer as escrituras, por entender das profecias messiânicas, dos cumprimentos das profecias? Não era muito mais fácil ele convencer judeus de que Cristo era o Messias esperado do que próprio Pedro, né, que era apenas um pescador, ter esse papel de pregar o evangelho aos judeus? Era muito mais fácil para Paulo fazer isso, porque ele tinha conhecimento das escrituras para isso. Ele era um homem inteligente, né? E aí que eu falo para você que a maneira louca de Deus trabalhar. Era muito mais fácil Paulo pregar aos judeus e Pedro pregar aos gentios, porque Pedro viveu perto de Cristo, e Cristo é amor, né? Deus é amor, então Cristo também é amor. Então era mais fácil ele falar do amor de Cristo para os gentios do que falar do amor de Cristo e tentar provar que Cristo era o Messias enviado para os judeus, porque talvez ele não tinha tanta autoridade e tanto conhecimento para falar aos judeus como Paulo tinha. Mas eu entendo sim que Deus, ele não divide a glória. Então, para que a glória fosse só dele, Pedro pregou aos judeus e Paulo pregou aos gentios. Porque se Paulo pregasse aos judeus, talvez a glória seria dividida com Paulo, porque Paulo era um teólogo bom. Paulo era um conhecedor das escrituras, né? Então, Deus trabalha dessa forma, para que a glória seja dele. Amém? E no versículo 11, a partir do versículo 11, né? A gente, aqui, a partir do versículo 11, que eu quero mostrar para vocês o porquê que eu creio que Gálatas foi escrito em Antioquia, logo depois da primeira viagem missionária, né? Vamos entender assim. Então, Paulo vai, prega a região da Galácia, volta em Antioquia, mas ele fala assim, olha, no capítulo 1, ele fala assim, olha, não entendo como é que vocês estão rapidamente se perderam no evangelho, já buscando um outro evangelho, né? Ele fala isso no capítulo 1. Então, Paulo vai a Galácia, volta a Antioquia e de Antioquia ele escreve. Por que eu entendo dessa forma? Porque acontece o seguinte, diz assim no 11, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, eu entendi da seguinte forma, que quando ele diz assim, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, quer dizer, Paulo estava em Antioquia escrevendo, porque ele diz assim, quando Cefas veio a Antioquia. Se ele não estivesse em Antioquia, ele tinha dito assim, quando Cefas foi a Antioquia, no tempo que estávamos por lá, ele diria dessa forma. Eu sei que existe a questão da tradução, pode ter havido um erro de tradução, porém eu creio no zelo e no cuidado daqueles que traduzem a palavra do Senhor. Então eu creio assim que ele estava em Antioquia, né? Estava em Antioquia e foi logo depois ele ter voltado da primeira viagem missionária, né?
porque ele diz assim no versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas, assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então ele diz assim, ó, tão rapidamente vocês já estão mudando aquilo que a gente ministrou, vocês já estão querendo colocar peso nas costas de vocês, né? E se ele tivesse escrito lá em Corinto ou na Macedônia, teria sido a terceira viagem missionária, então teria sido anos depois, então não é tão depressa assim, né? Anos depois é um tempo razoável, né? Eu fiquei 3 anos e meio fora, assim como a Fernanda, então a gente ficou 3 anos e meio, é um longo tempo, né? Não é um tempo curto. Então eu acredito que tenha sido logo depois dessa viagem missionária, porque Paulo estava em Antioquia escrevendo, por causa desse versículo que diz assim, Cefas veio, Pedro veio a Antioquia, né? Então eu entendo dessa forma, né? Que foi a primeira carta escrita por Paulo na cidade de Antioquia, não na Macedônia, não em Corinto, não na terceira viagem missionária. Tá? Então, continuando esse versículo aqui, o que acontece a partir desse versículo 11? É aquela famosa briga, aquela famosa discussão entre Pedro e Paulo, né? No 11 a gente já leu, né? Paulo diz assim, olha, resisti a Pedro face a face, porque ele se tornara repreensível. O que aconteceu nisso daqui? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Diz assim, seguindo os versículos, Pedro estava comendo ali com os gentios. Quando chega o pessoal de Jerusalém, que Tiago havia enviado, Pedro começa a dissimular e leva Barnabé, que era amigo de Paulo, a dissimular também. O que é dissimular? É ser duas caras. Né? De repente, Pedro estava agindo de uma forma com os gentios, enquanto não vinha o pessoal de Jerusalém. Quando chegou o pessoal de Jerusalém, aí ele começa a tratar o pessoal gentil, né, o cristão gentil, com um certo preconceito. Então, o texto em si não diz exatamente o motivo pelo qual Paulo repreende a Pedro, mas pode ser que seja o mesmo caso de Atos 15. Né? Pode ser que seja o mesmo caso de Atos 15, que é a questão da circuncisão. Por que eu acredito que seja dessa forma? Porque lá, Paulo está falando assim, que lá em Jerusalém, quando ele foi com Tito, eles queriam circuncidar Tito. Né? Então, pode ser que Pedro não havia ligado para quem era circunciso, incircunciso, gentil, judeu, todos estavam comendo juntos, mas quando chega o pessoal de Jerusalém, pode ser que ele tenha falado assim, ó, esse pessoal aqui não é tão cristão porque eles são incircuncisos. Então pode ser essa a posição de Pedro, para que Paulo o repreendesse. Né? Por que eu entendo que seja alguma coisa nesse sentido? Porque no versículo 16 diz assim, ó, 15 em diante, vou estar lendo. Ó. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por que eu entendo que seja essa questão da incircuncisão? Porque em Atos 15 eles falam mais ou menos, falam exatamente sobre isso, sobre a questão de circuncidar segundo o costume de Moisés. Diz assim, Atos 15:1, alguns indivíduos que descendo da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Né? E continuando o texto, Paulo ele tá repreendendo a Pedro, porque fala assim, olha, não é por obras da lei de Moisés, mas mediante pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então eu tenho entendido que pode ter sido isso, né? Ainda mais pelo que Paulo relatou quando foi a Jerusalém, que eles queriam circuncidar também a Tito, né? Então eu acredito que seja essa a discussão, pode ser essa a discussão que Paulo e Pedro acabaram tendo ali em Antioquia, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só uma curiosidade, na verdade, provavelmente os discípulos tenham subido a Antioquia, ido a Antioquia, em virtude da fome que Ágabo,
que era um dos discípulos lá, ele prediz acho que está em Atos 9, Atos 11, deixa eu ver, Atos 11, 27. Assim, Ágabo prediz grande fome. Então, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, assim, foi na mesma época que viria a fome sobre a terra, né? Então, é só a título de curiosidade mesmo, né? Então, o que a gente entende aqui desse final aqui de Gálatas, né? Que Paulo estava, então, combatendo a Pedro em Antioquia a respeito daquilo que ele já ia falar na carta de Gálatas. Então, o que eu entendo? Que Paulo, ele fez um pano de fundo, ele fez ele preparou a carta, no capítulo 2, para aquilo que iria dizer. Mais ou menos assim, olha, aconteceu isso em Jerusalém, quando eu estava lá. Quando eu estava em Antioquia, quando eu fui para Jerusalém, eles queriam circuncidar Tito lá. Eles já estavam errando lá. Aí vem para Antioquia e começam a querer jogar um peso sobre nós, né? Tanto que Paulo fala assim, ó, mas se procurando ser justificados o 16, né? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ele está combatendo alguma coisa da lei mosaica, da lei de Moisés, com Pedro. Ele estava mostrando isso. Então, ele estava falando assim, olha, lá em Jerusalém eles erraram, queriam circuncidar Tito. Agora, vem aqui em Antioquia, estão querendo fazer alguma coisa, jogar um peso sobre nós, da lei, talvez a circuncisão. E aí, o que eu entendo? Que Paulo está preparando assim, olha, não é só aí na Galácia que está acontecendo isso. Porque o restante da carta, ele vai falar sobre Paulo está falando sobre essa briga entre obras da lei e fé em Cristo Jesus, sobre a justificação através das obras da lei e a justificação da graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso que a carta fala. Então a impressão que eu tenho é que ele estava preparando o povo para isso. Tá bom, meus queridos? Eu acho que é isso, né? De repente vocês podem ter mais alguma coisa a acrescentar. Desculpa, esse vídeo acho que ficou um pouco mais longo, ficou com 30 minutos, meia hora. Mas acho que valeu a pena você ter assistido e espero que vocês comentem aí alguma coisa que de repente passou em branco, alguma coisa que vocês leram e acabaram tendo uma outra interpretação, mas vamos compartilhar porque acho que isso vai ser muito bom para o nosso crescimento, para o nosso embasamento bíblico, para a fundamentação dessa igreja, né? E bora lá, tamo junto, Deus abençoe vocês. Pareço um youtuber, né? E eu fico morrendo de vergonha disso, gente.